Como o governo Lula deve ter terminado no ano de 2023 com um déficit superior a 100 bilhões de reais, muito superior a 100 bilhões de reais no fim de 2023, contrariando aquilo que no governo Bolsonaro representou no fim de seu mandato um superávit nas contas do ano de 2022 de 54 bilhões de reais. Então, nós saímos de uma situação de superávit no governo anterior para de déficit orçamentário no atual governo e um aumento do endividamento. E é isso que preocupa. Há um dado no mundo inteiro que faz com que nós estamos vivendo uma ciranda financeira. O PIB mundial, considerando os 22 trilhões de dólares aproximadamente dos Estados Unidos, 2/3 da China, Brasil na casa dos 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, não chega, entretanto, a 100 bilhões de dólares. Mas a dívida mundial, ela representa 320 bilhões de dólares. O que vale dizer, nós temos uma dívida mundial em circulação 3 vezes superior ao PIB mundial. Por exemplo, em relação ao Japão, a dívida ultrapassa o PIB, porque é de 255% do PIB, segundo os dados do Fundo Monetário Internacional. Ele não conta o Fundo Monetário Internacional, os títulos de governo que estão nos bancos centrais dos países. Quando nós fazemos o cálculo da dívida no Brasil, nós calculamos a dívida, mas descontamos os títulos governamentais na carteira do Banco Central. Aqui a dívida é considerada aquilo que realmente os governos devem. Então, o Japão tem uma dívida de 255% do PIB. A Itália, 143% do PIB. Os Estados Unidos, 123% do PIB, mais de 30 trilhões de dólares. A França, 110% do PIB. O Canadá, 105% do PIB. Os países têm, portanto, 100% de dívida, isto é, mais do que o PIB que possuem. O Brasil, segundo os dados do Fundo Monetário Internacional, retirando esses títulos na carteira do Banco Central, critério do Fundo Monetário, tem uma dívida calculada em 88% do PIB. A China em 83%, a Índia em 82% e a Alemanha em 65%. O México tem levado uma vantagem sobre o Brasil, porque a dívida do México está em torno de 50% do PIB. E nós tínhamos começado a reduzir no governo anterior a dívida, que ficou, enfim, um percentual que era um percentual abaixo daquele que o governo, quando assumiu, encontrou. E, evidentemente, teve o problema da pandemia durante 2 anos, mas já no último ano recuperou com uma queda acentuada. Nós voltamos a crescer. E o que é pior, crescemos na dívida externa e interna, na dívida pública, portanto, e crescemos no aumento de tributação. Nós estamos tendo um aumento de tributação para cobrir os gastos do governo e nem por isso estamos conseguindo obter aquilo que se desejaria, era uma queda do endividamento. Temos uma dívida maior, uma carga tributária maior, com aquelas medidas que o ministro Fernando Haddad conseguiu, do voto do CAF, em relação à decisão do Supremo no concernente a tributar aquilo que era o benefício que os estados estavam dando. Então, os estados passaram a dar, quando davam isenção, um benefício
para as empresas e para o governo federal, apesar de a carga tributária federal ser em torno de 60% e de estados e municípios em torno de 40%. Tudo isso eu coloco porque estamos começando o ano 2023, em que os analistas de economia entendem que nós devemos ter um PIB menor do que do ano passado. Um PIB decorrente da queda de valores das commodities, que foi a agropecuária, efetivamente, que salvou economicamente o PIB de 2023 para o governo Lula, apesar de não ser o setor da economia que o presidente mais admira. Admira mais o MST do que o setor da agropecuária. Mas, de qualquer forma, foi o setor que auxiliou o governo Lula a crescer economicamente no ano passado. A meu ver, a não ser que esses prognósticos venham a cair, e a meu ver só cairiam se nós tivéssemos um crescimento da tensão mundial, com as guerras da Ucrânia, de Israel, as guerras que nós estamos tendo, enfim, em alguns choques permanentes entre israelenses e os grupos terroristas que estão em torno de Israel, a possibilidade de uma guerra entre a Guiana e a Venezuela. Se a Venezuela pretender invadir, a Guiana vai ter que recorrer ao auxílio externo para poder enfrentar. Isso muitas vezes pode ser um elemento que volte a fazer o preço das commodities crescer. Mas se tivermos aquilo que todos desejam, um arrefecimento dessas guerras regionais no mundo inteiro, os preços devem cair. Se os preços caírem, também na economia brasileira, nós vamos ter, em decorrência da agropecuária ser o setor que mais fortaleceu a economia em 2022, deveremos ter uma queda do crescimento do PIB em 2023. Isso é uma análise no início do ano que eu quis fazer para os meus seguidores, para os meus amigos seguidores. Sempre faço questão de realçar meus amigos seguidores como a minha opinião inicial, que pode, evidentemente, à medida dos acontecimentos, vir a mudando no correr do ano.